semana. TV 247 vem conversar de futuro do Rio de Janeiro e do Brasil com pré-candidatos na eleição agora em 2018. Estamos com Renata de Souza, jornalista, doutora em comunicação, arquiteta e urbanista Tainá de Paula e um dos principais protagonistas do Congresso do Brasil, o Ari Damus. É um prazer receber vocês aqui. Agora, nesse final de semana, a gente teve um evento que me encantou. Eu particularmente fiz uma fotografia que estava lá, PCdoB, PT, PSOL, muito bem representados. Um momento de adversidade. Como é que a gente faz a leitura do que está hoje e se a população pode ter esperança de uma grande luta, já que voto a esquerda tem para ganhar a eleição? Bom, exatamente, né? Muito prazer, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui do lado da Tainá, do Adi. Bom, estar junto numa luta pela democracia e pela justiça de fato, e isso é sim, hoje, falar Lula livre, é a gente construir uma democracia que seja igualitária, que seja baseada em fatos e não em política, não virar a politização da justiça. É isso que temos na prisão do Lula e para mim é muito complicado, né? Eu moro na favela e vejo sempre o que é a prisão política de negros, pobres e favelados, que é o que sempre acontece, né? Então eu vivo muito na pele, na carne, o que é a prisão política. Então hoje o Lula é um preso político. Então, ver a democracia trabalhada dessa forma é muito contraditório daquilo que a gente imagina enquanto sociedade. Então, estar juntos para dizer Lula livre, a gente vai se colocar sempre, porque democracia é onde a gente se constrói a base dessa sociedade, que tem que ser uma sociedade onde a justiça esteja a serviço de todos e todas, principalmente, né? Então a gente estava lá no festival Lula Livre, junto com Marcelo Freixo, junto com Ivanete, junto com o nosso pré-candidato também Tarcísio Mota, porque a gente precisa organizar também a esquerda para pensar que sociedade é essa hoje, que você tem um preso político, que é o Lula, e que a gente não pode silenciar diante disso que está acontecendo. Então a gente vai estar junto sim, pelo Lula livre, junto sim por uma justiça que não seja politizada para usar a justiça para fazer com que um lado esteja fragilizado nessa história. Então, eu, enquanto uma pessoa da favela, negra, mulher, eu quero que a justiça seja colocada para fins de democracia e não o contrário. Golpear o Lula é golpear toda a população. Exatamente. Na verdade, a prisão do Lula é uma continuidade do golpe que Dilma sofreu. Então, a gente precisa denunciar isso constantemente e nas ruas, que é o lugar de onde nunca saímos. E isso é importante que a gente sempre fale, entendeu? E aí, Paulo? Não, eu acho... É um momento marcante? Claro, acho que a gente faz um festival como o Lula Livre como um grande termômetro de como o povo, de como a classe trabalhadora vem entendendo esse momento. Acho que se antes parte da esquerda ainda tinha dúvidas se deveríamos lidar com o fato de que Lula é um preso político de uma forma clara, né, de uma forma contundente, e Lula virá não só uma bandeira de liberdade, mas como uma bandeira do estabelecimento de uma democracia, do restabelecimento de uma democracia. E o que a gente conseguiu fazer no sábado foi justamente isso, alinhar campos e fazer uma construção unificada da esquerda aqui no Rio de Janeiro nessa bandeira, de como é que a gente discute a prisão de Lula nesse período eleitoral, nesse pré-período eleitoral, onde Lula era, obviamente, um preso político, porque hoje é claro e notório que ele é o único capaz de vencer no primeiro turno das eleições. Então, se a gente não consegue falar isso claramente, ter clareza isso dentro do campo da esquerda, como é que a gente vai dialogar com a sociedade civil? E a sociedade deu resposta indo aos Arcos da Lapa. Um grande evento. Foi um grande evento, foram mais de 60 mil pessoas, e vários também, artistas. também marcante essa ética, né? Tanto do Boulos quanto da Manuela, Claro. junto sempre fazendo essa defesa, né? Então, pode ir, você que é um protagonista na luta em defesa do Lula, você fez essa leitura desse final de semana. Olha, o festival de sábado
ele entrou para a história da cidade. O Rio de Janeiro sempre foi palco, né, de grandes acontecimentos no plano da cultura, né, mas da cultura ligada à contundência política. Né, é uma característica da nossa cidade. E a nossa cidade está muito doída, né? O Rio de Janeiro, uma população muito sofrida, sobretudo ao longo desses 2 últimos anos. Né? No contexto nacional, o Rio de Janeiro é a pior situação em relação a todos os estados, né? Após o golpe de 2016. E acho que o festival serviu também, né? Mesmo determinados setores, até mesmo a esquerda, que ainda tinham dificuldades em entender o sentido da prisão do presidente Lula, eu acho que isso já está entendido. Né? O ato ali foi suprapartidário, não teve partido hegemonizando o ato. Ali foi um ato dos artistas, né? Da população, dos movimentos, e os partidos estiveram lá como convidados. Eu vi que vocês circularam na população, né? Tava junto, vocês estavam ali assistindo, exato, participantes não só no ato, na ação política que vocês têm essa ação, mas com um cidadão comum. Então foi, então essa expressão Lula livre, ela hoje tem um caráter suprapartidário, né? E é importante que todos entendam isso e adiram a esse clamor, né? Porque nós temos que questionar o sistema de justiça brasileiro. O sistema de justiça brasileiro está em franco processo de fascistização. O sistema de justiça brasileiro é artífice do golpe, da perpetração do golpe e da manutenção do golpe, né? E da sua perpetuação. Então, a partir desse entendimento, a unidade é indecorrência. Né? Inclusive, quando eu digo unidade, não estou falando para juntar em eleição, estou falando de unidade de ação, unidade programática, unidade em torno de determinadas bandeiras. Unidade, né? Por pauta, né? Isso, que tem que dar resposta a essa conjuntura fascistizante hoje aqui no Brasil, operada, sobretudo, pelo sistema de justiça em cumplicidade criminosa com a grande imprensa, com a grande mídia. É uma situação bastante complicada que chegou ao Brasil. Vamos falar um pouco mais do Rio de Janeiro. Hoje o Eduardo Paes declarou que não tem nada a ver com o PMDB, que está aí, o grande esforço dele é para limpar toda essa situação e que o CPF dele é outro que não tem nada a ver com o Cabral. Qual o peso do MDB no Paes e nessa situação que se encontra o Estado? Tem todo o peso, né? Na verdade, a gente sabe quem é que faz as campanhas eleitorais do PMDB, hoje MDB, e é importante que a gente marque isso no Rio de Janeiro, né? Que eles mudam a sigla partidária, né? Tira o pezinho e continua com MDB, né? A gente vê também aí um grande aliado do Paes, que é o Sérgio Cabral, que hoje está preso, junto com o seu secretário de saúde, também preso, e é o filho do Sérgio Cabral, tirando Cabral do nome. Então, assim, você muda CPF, você muda nome, muda sigla partidária, mas você continua com o mesmo projeto político, que é um projeto político de dominação do Rio de Janeiro, porque a gente viu o quanto que o monopólio do PMDB, hoje MDB, criou uma crise no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, numa constituição de uma máfia, assim, né, que o PSOL sempre denunciou e colocou de todas as formas como se constitui, né, essa máfia que trouxe a crise para o Rio de Janeiro da forma que está. Hoje você tem as principais instituições do Rio de Janeiro quebradas pela atuação do MDB, e o Eduardo Paes tentar se desvincular isso, é óbvio que é uma estratégia eleitoral, pré-eleitoral, né? Mas é uma estratégia para se desvincular desses amigos dele que hoje estão presos. Então, entender que isso é mais uma estratégia eleitoral para compreender como que se faz a política, né? Então, você tem aí o financiamento
eleitoral com muita grana de pessoas, de empreiteiras, que colocou o Rio de Janeiro como uma cidade mercadoria e uma cidade de canteiro de obras, onde muito dinheiro foi desviado, e hoje essa máfia que está presa está respondendo justamente por isso. E o Eduardo Paes foi escorregando e está livre por enquanto, né? Vamos saber até quando. Se no Rio de Janeiro o filho do Cabral não é mais Cabral, no Maranhão a Rosiane deixou de ser Sarney. Exato. Renato, como é que você está vendo o Rio de Janeiro nessa situação? Falando de Eduardo Paes e de Cabral, essa dupla quase indissociável, né? Acho que o MDB pode sair do nome, pode mudar nome, mas Eduardo Paes nunca sairá de fato do PMDB, né? Na verdade, é um projeto muito de longo prazo e muito bem estruturado. Eu acho que o desenvolvimentismo que a gente viu aqui no Rio nos últimos anos, falando do estado do Rio de Janeiro, foi um desenvolvimentismo que priorizou as grandes empresas, as grandes empreiteiras, e pouco de diálogo se fez, tanto no nível estadual quanto no municipal. O modus operandi de ambos foi muito parecido, principalmente nos projetos olímpicos, nos grandes projetos dos grandes eventos, Copa, Olimpíadas. E aí, se a gente pega, na verdade, esse legado olímpico, que aí o programa, citando o programa Somando Forças, por exemplo, que município e estado andavam lado a lado na execução dessas obras, eu fico curiosa para saber por onde anda a auditoria, PAC Somando Forças, PAC Saneamento, onde prefeitura e estado eram figuras, pessoas físicas e jurídicas indissociáveis. Acho muito difícil Eduardo Paes sair de um processo eleitoral ileso, e acho inclusive que as delações todas que ainda estão em processo, em discussão, podem clarificar algumas questões desse processo. Para além disso, para além da judicialização, eu acho, dessa gestão, tanto do Cabral quanto do Eduardo Paes, eu acho que tem uma concepção errada, tanto de município quanto de cidade. Essa falta de diálogo que a gente teve nos últimos anos, nos últimos 8 anos, 12 anos de gestão PMDB, foi uma lógica muito leviana que maltratou os cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Foram quase 70 mil remoções feitas por Eduardo Paes. Eu não quero remoções sendo realizadas no meu estado. Isso, na escala do estado do Rio de Janeiro, é uma coisa que me preocupa. Para além dessa agenda errada de pautar grandes empresas que geram um número que a gente pode questionar de emprego, setores abandonados do ponto de vista do comércio, de produtos, enfim. Eu acho que a agenda própria de desenvolvimento que tanto Eduardo Paes quanto Sérgio Cabral implementaram nas suas gestões é muito equivocada. Então, para além de eu questionar aí possíveis conciliações e tratativas levianas do ponto de vista de judicialização dessas gestões, eu tenho desacordo com a forma como eles fizeram essas gestões. A forma e o resultado foi péssimo. Não, eu fico curiosa para ver até onde vai a autoestima de Eduardo Paes e de Sérgio Cabral. Vamos ver. Dá para dividir aí essa situação e o MDB? Não, as pessoas percebem, né? É uma estratégia compreensível, embora não aceitável, mas compreensível do Eduardo Paes. Ele sabe que para ter mínimas chances eleitorais ele precisa se desvincular, né, da sigla maldita, né, que é o MDB, o PMDB. E a dobradinha dele com o Sérgio Cabral, todo mundo lembra, né? Mas era o Sérgio Cabral no governo do Estado, o Eduardo Paes na prefeitura. E o que significou isso? Foi a exacerbação aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, do projeto estratégico, urbanístico, ultra neoliberal, que se aplica em todo mundo, né? Transformação das cidades em negócios, né? O que acarreta gentrificação, acarreta limpeza étnica, né? Acarreta esconder a pobreza, né, debaixo dos tapetes das cidades, né? É isso que essa é a agenda. Essa é a agenda. Agora, o Eduardo Paes precisa saltar o obstáculo, né, que é exatamente o obstáculo da sua possível criminalização
nessas operações aí, Lava Jato, etc. Então, para isso, eleitoralmente, ele tem que se apresentar como desvinculado, né, do MDB. De preferência que ninguém mais lembre. Mas isso não é possível. Né? Com a internet fica Não é difícil. possível, enfim. Ao contrário, a visão do PT é ao contrário do que outros tentaram perseguir o PT sem culpa alguma. O MDB sofre pela própria ação dele. Eu não vou, eu estou muito cuidado com esse negócio de culpa. Culpa tem que ser apurada no processo, no devido processo legal. Né? Agora, é claro, é óbvio, as pedras sabem que a gestão, né, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a batuta do PMDB, agora MDB, foram marcadas pela corrupção. Isso se sabe. Agora, isso tem que ser apurado. Né? Então, eu não vou entrar aqui eu não entro nessa negócio de criminalização, isso tem que ser resolvido na política. Né? Nós temos aqui desconstituí-los na política, no debate político, mostrando o que significou a gestão MDB, PMDB na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. É isso que nós temos que fazer. A questão do processo fica lá para a Justiça, que eu espero, que não só em relação ao Eduardo Paes ou Sérgio Cabral, em relação a todo mundo, né, predomine o devido processo legal, ponto. Né? Se apurou no processo responsabilidade, se aplique a condenação. Se não, se absolva. Embora cá para nós, ainda que distanciado, vai ser um tanto difícil. Mas Eduardo Paes já dá mostra, né, de como ele quer operar nessa campanha, né? Ou seja, ainda sob o império da mentira, né? Ainda sob o império de mascaramento, né, da realidade das coisas. Ele, obviamente, se ele se desvinculou do MDB, ele deveria mostrar razões programáticas para isso. Né? Claro. Não a troca de sigla, né? Lógico. E foi para a sigla do César Maia, né? A sigla de outro partido, né, que também muitas vezes se assemelha a uma organização criminosa, né, que é o caso, né, do DEM. Né? Então, esse condomínio, MDB, PSDB, DEM, né, é algo que vem felicitando o país já há algum tempo, e foi esse condomínio que permitiu o golpe de 2016. Claro. Vocês têm um perfil comum de visitar, estar perto da comunidade. Como é que está o sofrimento das pessoas e o que a gente pode fazer para mudar essa situação de subvalorização da educação, subvalorização do trabalhador, subvalorização dos direitos e esse silêncio sobre a Marielle que nos afugenta, nos deixa intranquilo. Você podia comentar sobre isso? Bom, a gente tem um cenário aí que é tenebroso, né? E o Temer, é óbvio que ele age também, né? E essa política que está sobre o Rio de Janeiro, e a gente não pode desvincular, hoje a gente está aí num estado sob intervenção militar. E, inclusive, a execução sumária da Marielle, a gente tem que marcar isso, né? É uma execução sumária, uma execução física e política de uma mulher negra em ascensão política, não é qualquer expressão política, na verdade é uma mulher negra em ascensão política. É, na verdade, e num bojo de uma intervenção militar que a própria Marielle questionou, né? A Marielle seria vereadora, que seria a relatora da intervenção a partir da casa, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, e a gente... eu fui chefe de gabinete da Marielle num trabalho aí muito coletivo e horizontal, numa pauta muito expressiva, com a pauta da negritude, das mulheres e da favela, e a gente sempre se constituiu nessas pautas de direitos humanos, segurança pública, trazendo toda essa discussão do debate muito focado na segurança pública que queremos, para fazer frente a esse Estado que é um Estado policialesco e letal. E o Temer, na verdade, ele quando põe a intervenção militar para o Rio de Janeiro, né, 10ª cidade mais violenta do Brasil,
Então tinha 9 cidades para receber uma intervenção militar e ele escolheu o Rio de Janeiro. E o Braga Neto falou com todas as letras, as palavras, em rede nacional, que somos um laboratório, né? E quem é o laboratório? Quem são os ratos desse laboratório? São os ratos negros da favela, dessa população que é sempre vítima dessa política pública de insegurança. Então, a morte, o assassinato da Marielle vem nesse bojo de uma segurança pública que é ineficaz, que é letal. Então, você tem essa segurança pública que não tem investimento na investigação. Então, hoje, o processo da Marielle também sofre com o desinvestimento, na verdade, na área de inteligência. Então, a gente vê o processo da Marielle, assim, de outras milhões de pessoas que carecem de um processo que seja real, que dê resposta para as pessoas. A gente vê na segurança pública que os casos que merecem investigação, você não tem resolução desses casos, né? São pouquíssimos, 8% a taxa de esclarecimento dos casos, e o caso da Marielle é um desses. Infelizmente, a gente quer hoje uma responsabilização, justiça para as mortes, para a execução sumária de Marielle e Anderson, que estão aí num bojo. A gente não quer qualquer resposta, porque a gente não pode fazer com uma execução sumária dessa política e física seja colocada num emaranhado de fumaça, né, numa cortina de fumaça. A gente quer resposta e justiça no caso, no assassinato de Marielle e Anderson. Ana, você sempre defendeu muito as mulheres e nesse domingo tivemos uma caminhada das mulheres negras, que também temos, né? Como é que está essa situação do Estado do Rio? Como é que esse povo tem sofrido? E o que você pode acrescentar nesse caminho de luta? Claro. Nessa andança, né, para além do ativismo, nesse período pré-eleitoral, a gente vem visitando municípios e bairros e percebendo que a gente vive uma crise aguda na segurança pública, né? Ano passado, a gente, de fato, Renata tem razão quando traz o dado de que nós éramos a 11º estado em índice de violência, mas os dados do Instituto de Segurança Pública nos apontam que temos sim o município mais violento que é Queimados, no Brasil inteiro. Então é um dado que a gente precisa perceber e enfrentar com a propriedade e a seriedade que tem. Mudar esse jogo, né? Claro. Acho que os movimentos sociais, lógico, as mulheres, e tivemos a Marcha das Mulheres Negras ontem, já vem denunciando esse estado genocida e esse caos completo da segurança pública há muitos anos. E acho que Marielle, ela cria um limiar de antes e depois de questionamento da sociedade civil como um todo para o fato de que perdemos uma parlamentar em exercício. Não era qualquer parlamentar, não era uma parlamentar alinhada com o poder paralelo, enfim. Era um simples uma mulher em exercício e que representava justamente uma luta pela segurança pública, pelo desencarceramento em massa, enfim, pautas que tocam a sociedade como um todo. É um símbolo muito concreto da nossa falência como Estado, né? Eu conheci a mãe de Marcos Vinícius, né, que perde seu filho com 14 anos por uma bala do Estado, e eu acho que ela também é um grande exemplo de reflexão de como estamos tratando as mães do Estado do Rio de Janeiro e os filhos do Estado do Rio de Janeiro. Temos uma incapacidade colocada de lidar com isso. O governo Temer e o governador Pezão, que a gente acaba não esquecendo, não citando, né, porque é o governador em exercício. Tem achado ele? Exatamente. Você acha ele? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque quando ele abre mão da segurança pública, ele, na verdade, está abrindo mão de gerir o Estado do Rio de Janeiro, uma parte importantíssima do Estado. Então, qual a capacidade que ele tem hoje de governar? Qual a governabilidade do governador Pezão? Acho que se a gente não trata da segurança pública, a gente também não trata de orçamento, a gente também não trata de saúde, a gente não trata de educação, a gente não trata de uma série de questões que são também fundamentais para o Estado. E a gente não lida com o fato de que a gente está voltando aos índices de miséria absoluta aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem hoje 1.200.000 desempregados e, obviamente, isso rebate diretamente com os dados de insegurança que a gente tem. Furtos, assalto a carro, assalto à mão armada, todos os índices aumentaram desde o período da intervenção militar até aqui.
de estupro até sequestro, todos os índices aumentaram, inclusive a taxa de homicídio. Então, Marielle, infelizmente, a estatística, além de uma parlamentar, perdi uma amiga, perdemos uma amiga, uma referência. Mas eu acho que a sociedade do Rio de Janeiro se questionou a partir desse assassinato. Essa pauta segue, né? Claro, Tem que ampliar. lógico. E olha, é uma pauta sim do Legislativo, a gente tem que encarar isso como desafio. O Legislativo precisa estar diretamente antenado com a forma como esse orçamento é gasto. E aí a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, o maior percentual orçamentário é em segurança pública. E é um dos estados que mais cresce os índices de segurança pública. Então, a gente compra espelho de pimenta, gás, tanques, helicópteros, treinamentos de paraquedistas, mas isso tudo saindo do arcabouço orçamentário do Estado e, concretamente, a gente não tem... Levando a educação, saúde, Exatamente, direito à alimentação, direito cultura, lazer, à cultura. Né? Todas as áreas perdendo recursos, perdendo suas emendas parlamentares e a gente tendo um crescimento de orçamentário de segurança pública e esse resultado, concretamente, não é visto. Então, acho que qualquer parlamentar hoje que se coloque ou para reeleição ou novos quadros como nós, temos que ter essa pauta muito bem colocada nos seus programas. Né? A sociedade não aceita mais uma figura pública que não se toque e não se aprofunde no tema. Acho que o Estado do Rio de Janeiro precisa dessa resposta. Adir, o Estado precisa escolher mais a população? Dá para humanizar? Dá para a ação no parlamento ser melhor e atuante? Não só agora, mas em 2019, com a presença de vocês. O problema do parlamento é a maioria que se forma lá. Então não há que se esperar muito do parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, nem tampouco das Assembleias Legislativas. As nossas expectativas são que bancadas de qualidade se formem, tanto na Câmara, nas Assembleias Legislativas. Temos aqui duas excelentes pré-candidatas. Temos três aqui, me permite, Né, muita qualidade. uma pauta progressista, uma atuação já provada, né, na luta, nas suas trajetórias, enfim. Então é isso que nós devemos esperar. Não devemos ter expectativas falsas de que teremos maioria e que o parlamento vai melhorar a sua atuação. O parlamento não vai melhorar a sua atuação. Deprimo quando eu falo assim. Mas é por isso que é importante eleger pessoas com qualidade que façam Exatamente. uma força. Faço ali um contraponto. Por exemplo, eu sou deputado de primeiro mandato, eu já apresentei nesses pouco menos de 4 anos que eu estou lá, já mais de 20 projetos de lei. Né? Metade deles com vistas a desencarceramento. Né? Por que isso? Porque a agenda hegemônica na Câmara dos Deputados é uma agenda fascista. Né? O que nós temos ali é o predomínio de bancadas fundamentalistas. Né? Eu faço parte, eu sou integrante efetivo da Comissão de Constituição e Justiça e ali é um observatório, a lei, obviamente, ali é a principal comissão da Câmara. Né? Por ali tem que passar obrigatoriamente todos os projetos de lei. Então, a gente acaba tendo uma situação privilegiada para ver a produção legislativa da Câmara dos Deputados. 70% dos projetos são projetos punitivistas, recrudescimento de penas, criação de novos tipos penais, os mais absurdos possíveis. Então, o que nós procuramos fazer ali é um contraponto. Agora, achar que o Congresso Nacional, isso vai ter que ser conquistado nas ruas. Né? É um amplo processo político que envolve também as eleições parlamentares, mas é um amplo processo político. Isso aí, infelizmente, né, Mandela já dizia, ninguém nasce racista, ninguém nasce com ódio, ninguém nasce intolerante, ninguém nasce assim. As pessoas ficam assim, elas são educadas a ficarem assim. Isso acaba se tornando, inclusive, um dado cultural, que vai ter que ser mudado. Né? Agora, não é pela via, exclusivamente pela via parlamentar, que o parlamento vai ter uma preponderância nisso. Ganhando no executivo também e também na discussão do campo. É um amplo projeto. Dos É um amplo projeto que que a envolve, sociedade permite. Né? é um amplo processo que envolve toda a sociedade, envolve entidades de direitos humanos, envolve Movimentos entidades sociais. ligadas a movimentos sociais, enfim. Né?
é um processo extremamente complexo, né? Mas que tem que ser enfrentado sempre, né? E é o que nós fazemos, não só eu, outros colegas e outras colegas lá na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa do Rio, outras da Assembleia Legislativa, nós estamos em combate contra esse estado de coisa, mas não é a partir da ação parlamentar que isso vai se resolver. A ação parlamentar é mais um aspecto, né, que nós temos que qualificar, né, para estar prontos, para melhor preparados para esse combate. Odile, eleição 2018, que você pode ter como esperança, uma a gente pode ter como trabalho para realizar o que falta? Olha, acho que é porque ainda vai pautar esse processo eleitoral a liberdade do presidente Lula. Ele, independentemente se vai se votar nele ou não, há uma mácula de ilegitimidade nesse processo eleitoral se ele não puder concorrer por conta de um golpe de mão do sistema de justiça, né? Ele é o candidato preferido da maioria da população, tem todo o direito de concorrer, e se isso não acontecer, vai ser porque, mais uma vez, o Poder Judiciário terá rasgado a Constituição. Então, essa é uma primeira questão. Eu entendo também e acho que o campo progressista tem tudo para ganhar essa eleição. Tudo. Né? Se não cometer erros, se o sectarismo não prevalecer, se nós tivermos a noção do tempo político, um programa que efetivamente responda às necessidades do povo brasileiro, nós temos tudo para vencer essas eleições. E espero também que no campo, no plano das eleições parlamentares, nós consigamos eleger deputados, deputadas, senadores, senadoras comprometidas com a luta do povo brasileiro, comprometidos com essa luta. Ainda que não sejamos maioria, mas um deputado de esquerda qualificado vale por 20 dessa turma de fascistas, né? Vale por 20. Né? É só quem quiser acompanhar os debates lá na Câmara dos Deputados pode perceber. A sua presença não é... Não, pode ser por isso, né? Mas, enfim, e muitas vezes, ainda que sejamos minoritários, mas às vezes a gente consegue arrancar vitória. Por exemplo, na questão da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, foi graças à obstrução, sem tréguas, que nós fizemos ali durante 2 meses, nós obrigamos o Rodrigo Maia a tirar de pauta, nessa legislatura, o projeto de privatização da Eletrobras. Então, assim, é assim que se faz a luta parlamentar. E uma questão muito importante, né? Sem ilusões quanto ao papel de decisão que o parlamento tem, que não tem, não é o parlamento que resolve a luta de classe, não é o parlamento a trincheira fundamental da luta de classe, mas é uma trincheira importante, né, que quanto mais nós qualificarmos, quanto mais nós conseguirmos, né, incorporar quantitativa e qualitativamente essas bancadas, né, você tem um processo legislativo mais concentrando os interesses da população e consegue muitas vezes barrar determinadas ações reacionárias lá da maioria, né? Essa é a nossa luta lá na Câmara, né, e o que acontece no Senado também. Eu quero agradecer, a TV 247 agradece a presença da Renata. A gente viu tanta qualidade com a Renata, do PSOL, Tainá de Paula, do PCdoB, deputado federal, o Ari da Música. A TV 247 agradece e com certeza o eleitor ganha. Obrigado. Muito bem. Obrigada. Tem um ditado que a verdade devia encerrar. Passou 2 anos muito difíceis com esse golpe, um golpe que tenta atingir a sociedade, não é só o nome, não é só a presidente Dilma. Vocês estão com muita esperança, é hora de virar esse jogo e o que precisa prioritariamente virar além do que a gente já conversou. Pode começar. Eu acho que assim, a gente tem um cenário que é um cenário também de esperança, né? Óbvio que
A gente viu a reforma política do Eduardo Cunha, que também está preso, que também PMDB, MDB, porque é importante a gente lembrar disso, né? Que mostra pra gente que agora no processo eleitoral a gente só tem 45 dias para as pessoas entenderem que nós somos candidatas, né, pré-candidatos. Então, oferecer para a sociedade aí uma possibilidade também de trazer pautas que sejam reais, pé no chão, pautas que vão mexer de fato com a vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, moro na Maré, né? Me constituo como sujeito político há muito tempo, há mais de 10 anos, trabalhando com segurança pública, direitos humanos, trabalhando pautas que vão mexer diretamente com a vida da mulher, dessa mulher negra que hoje é a principal vítima de feminicídio, né? Aumentou em 22% de acordo com o Atlas da Violência o número de feminicídio, e são essas mulheres negras que estão morrendo. Então a gente tem que estar nesses espaços fazendo um debate para frear o número de assassinatos de mulheres negras nesse quadro que é absurdo. E é essa mesma mulher negra que morre de violência obstétrica, né? É ela que sofre quando vai ter um filho no hospital. Então a gente precisa estar apresentando políticas públicas que sejam contundentes para essa mulher continuar viva. É isso que hoje a gente está trazendo como pauta, como elemento central para as nossas lutas políticas nessas casas legislativas, né? E é óbvio, falar de direitos humanos é a gente ampliar a pauta. Ampliar a pauta por quê? Ampliar a pauta de direitos humanos é acesso à saúde, acesso à educação, acesso à cultura, porque quando a gente vê, se a gente pensar no orçamento, né? Hoje, a juventude, essa mesma que é a principal vítima de violência, né? Se a gente for lá olhar os dados de novo do Atlas da Violência, é essa juventude que é a principal vítima de assassinato, né? São jovens, negros, pobres, muitos deles morando em periferias, né, das cidades. É essa mesma juventude que recria formas de resistência e reexistência nos espaços que estão, né, a partir da cultura, a partir da comunicação. Então a gente tem que pensar possibilidades dessa juventude também de emprego e renda, porque essa juventude precisa criar formas de falar e ter voz nos seus espaços de criação. Então a gente está pensando em políticas públicas que dê concretude para essa juventude viver dignamente a partir de emprego e renda. A gente pensar também na educação como um canal essencial para essas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, e a gente pensar a educação colada exatamente com a cultura e com a comunicação, porque quando a gente pensa em transformar as escolas, né, que são polos, né, importantíssimos de um trabalho pedagógico, didático, e aí pensar nos professores com a autonomia dos professores, pensar no investimento desses docentes e desses alunos também como parte dessa comunidade, e aí transformar as escolas em polos de cultura. Isso é importantíssimo, né? Em polos de comunicação também. A gente sempre trabalhou com a educomunicação, né? O quanto que a comunicação e esses jovens, hoje com o celular na mão, faz muito mais, né? Na Maré a gente tem o Maré Vive, e no Alemão a gente também tem o Papo Reto, que são meios de comunicação alternativa, que hoje é uma juventude se apropriando da sua própria voz, da sua narrativa, e a gente também no campo da cultura tem os slams das Minas, a galera tendo a sua própria voz e vez nesse processo, que é um processo completamente criminalizante, que é um processo que segrega essa juventude hoje que está na periferia, que está na favela, fazendo muitas atividades culturais, e a gente tem que pensar em orçamento, a gente tem que pensar na educação e na cultura como um meio para essa juventude viver. E é isso que a gente está costurando com vários movimentos sociais. É óbvio, né, que não somos iluminados, não vamos pensar em propostas a partir da nossa cabeça. A gente sempre usou, né? Fiz parte do mandato do Marcelo Freixo durante 10 anos, ali na Comissão de Direitos Humanos. Trabalhei junto com a Marielle nesse processo todo, a gente fez pré-vestibular junto lá na Maré. E a gente sempre pensou mandatos parlamentares como meio e não fim da luta. Isso é essencial para a gente fazer futuros mandatos de portas abertas, né? Recebendo as pessoas, recebendo as ideias, e é assim que a gente está se constituindo nessa sociedade que infelizmente não é para todos. E aí, para a gente construir
políticas públicas que sejam e falem diretamente do chão, da periferia, do chão, da realidade dessas mulheres, mulheres que a gente precisa trabalhar e articular políticas públicas que defendam a vida, a gente precisa, é óbvio, estar abertas às sugestões, a propostas que vão fazer de fato a vida dessas pessoas. Por isso, educação, cultura, lazer e a nossa juventude são pautas fundamentais e é óbvio todos os temas relacionados à luta contra as opressões, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, estão na nossa pauta de prioridade, porque pra gente, se isso não servir, né, a gente fala muito de que o nosso silêncio, né, Audre Lorde, né, feminista, negra, norte-americana, tem uma frase que diz, e a gente concorda muito, que o nosso silêncio não vai nos proteger. A gente viu o que aconteceu com a Marielle, a gente viu o quanto que essa política também pode ser muito letal, e é letal, porque a gente está na favela, moro na Maré, e vejo o quanto que é a escolha política desses lugares, dessas casas legislativas, são tão fundamentais para fazer com que a escolha seja armar mais, militarizar mais, por exemplo, a segurança pública, ao invés de investimentos em educação, saúde, saneamento básico, cultura, ao invés da gente ocupar esse espaço, fazer com que esse espaço seja de fato o universo da cidade, seja de fato o espaço onde a gente vai defender o nosso direito de viver. Então eu acho que é isso, a gente também tem um período aí de esperança, de resistência, e é por isso que a gente se coloca também nesse processo aí como possibilidade de mudança, como possibilidade de alternativa e com muita coragem, porque é preciso ter coragem para estar nesses espaços, né? Coragem, atitude, perseverança. Exatamente. Acho que a gente vive um momento muito importante para a sociedade do Rio de Janeiro. Acho que está claro que, para além do golpe, a gente tem agendas aqui muito importantes a serem tocadas do ponto de vista da LERJ, né? Falando desse lugar que eu me coloco à disposição para assumir. Eu sou uma mulher das lutas urbanas, né? Sou arquiteta urbanista, então é impossível fugir da pauta da cidade. As pessoas precisam morar melhor, andar melhor na cidade. A mobilidade é uma questão central, aguda no Rio de Janeiro. Nós somos uma das cidades mais caras para se locomover e não tem hoje na LERJ uma discussão aprofundada sobre isso. É preciso ter figuras que pensem uma perspectiva inclusiva, tanto do ponto de vista de gênero, tanto do ponto de vista de diversidade, tanto do ponto de vista capacitista. Hoje a nossa frota não é apropriada para os portadores de deficiência, por exemplo. A gente precisa ter figuras que se coloquem à disposição na qualificação da garantia de cidades mais humanas. E me vejo como uma figura capaz de protagonizar essa discussão. Para além disso, acho importantíssimo a gente ter muito claro que a gente precisa de cada vez mais de figuras multitarefas na LERJ. Eu sou, obviamente, uma mulher da cidade, mas como ativista feminista, eu entendo que existe, para além de uma necessidade simbólica de ocupar esse espaço como uma mulher negra que é historicamente excluída desse processo legislativo, desse exercício legislativo, acho importante a gente ter figuras que pautem orçamento, planejamento urbano do Rio de Janeiro, por exemplo, não pauta nada, né? Não tem hoje um quadro parlamentar que faça a discussão, que case a discussão do planejamento e desenvolvimento das cidades e do orçamento, e que seja qualificada para fazer essa discussão, para travar esse debate com a sociedade civil. Eu tenho como tarefa também fazer um mandato aberto. Acho que as pessoas precisam participar da política e se sentir agentes e protagonistas de se fazer político. Tem distanciamento muito grande aqui no Rio de Janeiro desse espaço de poder e desse espaço de representação. As pessoas são muito pouco acolhidas pelas figuras políticas. Eu me coloco à disposição para fazer essa reaproximação. E a gente precisa fazer um alinhamento, estar num campo político que consiga fazer a costura política necessária para fazermos aprovações importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou uma pré-candidata do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que sempre se colocou muito como um partido de diálogo, um partido histórico, assim, de resistência, de construção da democracia, e acho que
nesse momento é fundamental a gente garantir figuras que pautem democracia, soberania e desenvolvimento melhor para as nossas cidades.